média baixa. Vivo num T2 junto do classe média baixa. Como o resto de classe média baixa. São os luxos de uma classe média baixa. Com Ricardo Couto e Fábio Pascoal. Prato do dia. Fábio, a internet deu-nos o privilégio de explodir e sermos virais por uns dias com o nosso segmento Prato do Dia. Nós fizemos reviews de reviews, no fundo, foi isso que nós fizemos, né? Fizemos algumas reviews de espaços e o feedback foi avassalador. Obrigado, malta, por isso. Muito obrigado. E o que é que aconteceu? Tanto no TikTok, no Instagram, já agora sigam-nos nessas plataformas, também no YouTube, a malta foi-nos dando sítios tipo, têm que ver estes. Porque houve ali um fenómeno engraçado que foi de repente nós tornámos para algumas pessoas tipo no fundo o guia Michelin da classe média baixa, não é? Tipo, identificar os restaurantes que no fundo não são grande coisa. Sim, a nossa secção de comentários tornou-se uma caixa de sugestões de maus restaurantes. Não é? Sim, e também outra coisa, filósofos da restauração, pessoas a dizer o cliente nem sempre tem razão, mas é a razão pela qual nós fazemos isso. Não sei, é estranho. Ser viral é estranho, mal. Agradecemos, meio que o nosso objetivo também é chegar o máximo número de pessoas possível. E obrigado pelas sugestões. E então também, como maneira de agradecermos a vossa participação, hoje fazemos um prato do dia, que é uma espécie de follow-up do anterior, do primeiro, mas só com sugestões vossas. Obrigado, malta. Portanto, Fábio, hoje vou-te apresentar, porque fui eu quem mais encarrego disso. Recolhi todas as sugestões que a malta nos deu, li centenas de comentários, mas fiz questão de selecionar aquilo que eu considero ser as melhores. Claro. Portanto, se tu concordares comigo, hoje víamos algumas respostas engraçadas e depois focámos em dois, sobretudo, estabelecimentos. Um deles não é um restaurante, mas são estabelecimentos que eu acho que são mesmo os pináculos da relação com o cliente. Vamos a isso? Mortinho por ver. Vamos então a isso. O primeiro dos quais veio uma sugestão que recebemos no TikTok do Rui Torres, que disse: vejam se faz favor, portanto foi muito educado, as respostas do restaurante A Toca do Coelho. E ele diz assim: o dono dá cada cacetada nos gajos, vejam. E eu pensei, o Rui Torres se calhar está a ser um bocadinho injusto. De Olha, facto, 4.6 overall é bom. É verdade, o restaurante Toca do Coelho tem 4.6 overall, tem 1.300 críticas, o que é bastante bom, e fica em Passos Ferreira, na freguesia, acho eu, que é a freguesia de Ceroa. E começa logo assim. Uma das primeiras críticas, alguém diz assim: cadeiras desconfortáveis, uma estrela. É um bocadinho também, não é? Uma estrela. Uma estrela por causa da cadeira. Mas é assim, cadeiras desconfortáveis também não é uma crítica por aí fora, certo? A resposta do dono foi: as cadeiras da minha tasquinha são em madeira maciça, podia mandá-las com ervilhas ou com batatas, mas assim as pessoas esquisitas saem mais rápido. E saiba que para alguns clientes deviam ter pregos com o bico para cima, assim não se sentavam nunca. Não sei, acho que foi muito defensivo. Foi muito defensivo. Ele sugere, portanto, pôr pregos ao contrário para as pessoas, para os clientes má onda, sentarem-se em cima do prego. Há pessoas que sentindo-se postas em cauda. É isso por acaso é algo que é transversal a todos os estabelecimentos que vamos ver hoje. Que as pessoas não sabem lidar com as críticas. Aliás, eu recolhi sempre críticas negativas para ver a reação às críticas negativas. A Olga Guterres, no mesmo estabelecimento, diz que sofreu um péssimo atendimento e diz: confirmem a reserva antes de chegar, podem ter surpresas. Portanto, isso é um dos clássicos do restaurante, né? Problemas com as reservas. Claro. Ao que o restaurante Toca do Coelho responde: boa tarde, a senhora não esteve nesta Toca do Coelho em Passos Ferreira, ou foi na Benedita, Óbidos ou Amarante. Primeira coisa que ele faz, quer dizer, aqui não foi de certeza, e diz outros restaurantes com o mesmo nome noutros sítios. E depois aqui na verdadeira Toca do Coelho, que as outras são todas uma fantochada, não tivemos nenhum tipo de problema com reservas. E até lhe digo que quase só trabalhamos dessa forma, só quase reservas. E agora aqui que começa a escalar. Convido-o a conhecer um dia. Só mais uma coisinha. Estive a verificar e você não tem foto. Não tem mais nenhuma crítica. Não tem mais nenhuma avaliação. O que é que você anda a fazer neste mundo? Porquê é que não pede a Nosso Senhor que ele leve? E ele deseja a morte a uma pessoa que diz assim: tive um problema com a reserva, porque é que Deus Nosso Senhor não a leva? Tenho certeza que não é o teu pai que está a responder aqui. Não é, porque o meu pai não é para as outras pessoas, é para ele próprio que ele diz isto. Porque é que tu andas aqui a fazer nada? Não tem mais nenhuma foto, o que é que você anda a fazer neste mundo? Desejou-lhe a morte. Obrigado ao gajo que deu essa sugestão. Incrível. Esta também é muito
muito engraçada. É um senhor que descreve uma tarde que estava a passar lá. Ele diz assim: pá, estava a passar uma tarde muito agradável com a minha família, quando de repente fui interpelado pelo gerente do restaurante que alegou que nós estávamos a ter conversas impróprias. Na sua opinião. Opa, e com esta atitude ele acabou por estragar o ambiente que supostamente devia ser em família e tranquilo. Opa, e um estabelecimento que inicialmente tinha a capacidade de nos fazer sentir acolhidos, hoje deixou a desejar por causa deste episódio. Pois, segundo o gerente, só está no restaurante dele quem ele quiser. Pá, desejo não colocar mais os pés neste local, pois gosto de me sentir bem e hoje senti muito mal. Aconselho quem quiser ir, entrar mudo e sair calado. Portanto, o gajo chamou a atenção para algum tipo de conversa. Mas aqui eu também, opa, apesar de ter alguns indícios que pode ter sido pequenice do dono por causa dos outros comentários. Pá, só estamos a ouvir um lado da história, não é? Vamos ouvir agora o outro lado da história, não é? Ok, espetacular. E o outro vai dizer o que é que ele estava a falar, não é? Assim, ora bem, como não tiveram coragem para me dizer, vieram para aqui fazer queixinhas e fizeram em grupo. O pai, a mãe, o filho, porque devem ter sido algumas críticas em catadupa, percebes? Várias pessoas devem ter comentado a situação. Olha, em primeiro lugar, o seu marido, que não sei o nome, só sei que tem um filho enfermeiro, pois faziam questão de estar sempre a mencionar isso. Olha, eu nunca fui, eu que tenho um filho enfermeiro, nunca fui assim mal atendida. Depois... Depois eu e a sala inteira começámos a ouvir a vossa conversa durante bastante tempo, que foi sobre uma loja de vibradores que o marido controlava à distância e a esposa em casa ficava toda maluca. E eu não vou estar aqui a contar, pois tenho vergonha de não ter chamado a atenção mais cedo, mas quando eu fiz, que eu não tenho filhos enfermeiros e eu que fui marceneiro, picheleiro e eletricista, filo educadamente e baixinho sem ninguém se aperceber, e vem o seu marido todo exaltado dizer outras coisas que eu não mandava no meu restaurante. Conheço muitos assim que não conseguem mandar em casa e tentam fazê-lo na casa dos outros, mas enganaram-se na tasca. Opa, é... Um vibrador controlado à distância. Ele não queria estas pessoas lá, e depois, epá, é um testamento, vou só abreviar-te a última parte. Ele basicamente diz que opá, não vos quero, façam-me um favor. Ele diz mesmo assim: façam-me um favor e não venham cá mais. Portanto, é espetacular ver como é que as pessoas reagem. Outra sugestão que nós recebemos também no TikTok foi o Filipe Marques 91, que diz: vejam o Zé da Tasca 2 no Algarve, que tem respostas do mesmo género. E já nos tinha acontecido isso da primeira vez, que é pedir-nos para avaliar um restaurante qualquer coisa 2. O que quer dizer que, opá, a partida tem tudo para funcionar, não é? Sim, tipo, o 1 deu, pode haver o 3. É isso. Espetacular. E então, o que é que o Zé Quer dizer, há alguns filmes que o 2... é pior do que o 1, é pior do que o 1. A maior parte deles, normalmente é. Mas então o que é que o Zé da Tasca no Algarve responde às pessoas? Pronto, há aqui um comentário que diz que a comida é muito vulgar e que os grelhados estavam completamente queimados no carvão e tinham pouco sal e acompanhamentos sem sabor. A batata cozida era horrível, a batata frita estava queimada. Pá, disse que as doses são mal confeccionadas, que uma dourada vem com apenas uma batata cozida pequena, e expôs ao empregado que deu uma resposta pouco adequada. Além de perguntar o menu a um funcionário, o mesmo respondeu que não sabia o que eram os pratos do dia. Portanto, o que é que ele se queixa? A qualidade da comida fraca, o atendimento péssimo, os empregados nem sabem o que é o menu. E então, o Zé da Tasca responde: realmente comeste tudo, parecias que tinhas estado preso. Ou seja, ele diz assim: estás-te a queixar muito, mas comeste foi tudo, parecia que tinhas estado preso. Serve para cada vez mais não desejar o teu baixo nível ao cliente do meu restaurante. Hã? O que ele diz aqui é, desculpem lá que agora confundi-me, realmente comeste tudo, parecias que tinhas estado preso. Quanto à tua reclamação, serve para eu cada vez mais não desejar o teu baixo nível de cliente no meu restaurante. Isto é agressivo. Vamos ver só respostas agressivas hoje. Muito, muito hardcore. Outra sugestão que nos chegou por mensagem foi do Silvio Ribeiro, da Casa Chico. Disse para ver os comentários da Casa Chico em Matosinhos. Okay. E este é um dos meus favoritos, porque é relatado são duas críticas, a mãe e o pai, que falam que tinham um bebé de 1 ano lá a brincar na esplanada e o bebé caiu, ainda por cima deve ter ido de cara ao chão, e ficou a sangrar a boca e a testa bem magoada. E eles, em aflição, pediram ao senhor uma pedra de gelo. E ele queria cobrar-lhes a pedra de gelo para pôr no miúdo. É pá, espetacular. Este gajo devia ser Ministro das Finanças. E depois ele explica que o gajo acusou-os também
tipo, vocês não estavam na minha esplanada, não tinha nada que dar gelo e tudo. Pá, é um miúdo que está É um miúdo, que está sangrado a cubo de boca. gelo. Mas o senhor dá-lhes uma dica para o futuro, que é: tem que ter mais cuidado com a criança. Portanto, estamos a ver coisas aqui espetaculares. Vamos agora ao coração da cidade do Porto, a um sítio que tem até alguma visita de turistas, que é o restaurante Trigo de Cantos. Ok. Pá, começou logo de uma maneira espetacular. Uma das primeiras críticas que eu vi era só uma estrela, não tinha nenhum comentário. E ele diz assim: pedimos imensa desculpa, mas não deixámos entrar gente alcoolizada. É pá, incrível. E tu pensas assim: epá, se calhar o gajo sabe quem é o Paulo Borges que fez o comentário. Estás a ver? Tipo, alguém que é recorrente e se cá o homem até tem razão. Só que depois eu percebi um padrão aqui no restaurante Trigo de Cantos, que é: eles meio que lançam algumas suspeitas sobre os clientes. Por exemplo, aqui o Kike Xericau, é assim que se chama, deixou também uma estrela. E ele diz assim: infelizmente não posso atender gente mal educada e suspeita. A nossa empresa não o permite. Toma cuidado com quem andas, toma cuidado com o que dizes. Epá, espetacular. E não foi a única ameaça que eu encontrei nestes comentários. O senhor chamado Roque Astral Lourenço deixou um comentário em espanhol, eu vou dizê-lo em português, que é: o pior sítio de Portugal. Têm uns sem vergonhas e dos grandes. É assim que dizem em espanhol e essa é a tradução para português. E responde o dono do restaurante: tu nunca devias entrar em Portugal. Aliás, já fizemos queixa na polícia pelas pessoas que tu acompanhas. Aqui na nossa casa só entram pessoas dignas, não entram criminosos. Toma cuidado com o que dizes. Sabes o que é que eu sinto? Isto parece umas reviews dos típicos restaurantes dos filmes da máfia. Que é tipo os gajos a dizer: não entra aqui nenhum mafioso. Há sempre o gajo, sabes, que é puro, que diz: eu não pago nada à máfia. E que acaba morto por alguma razão. Epá, e ele diz que não deixa entrar criminosos, mas pelos vistos este estabelecimento é frequentado por muitos. E ele conhece-os a todos, ele conhece os negócios criminosos todos, já reparaste? Se não queres que a PJ saiba do cadáver que te escondeste, recomendo-te não vires mais. É isto, parece. Pá, e depois lá está, tem alguns turistas, e há um que deixa, em inglês, a sua crítica, que diz: pá, nenhum respeito, evitar. O garçom foi totalmente respeitoso, chamou-me a atenção por eu ter utilizado a casa do banho. Novamente, ouvimos uma versão, é verdade. Temos que ouvir a segunda. Vamos então à segunda versão, esta do dono do restaurante. Caros senhores, o uso da máscara dentro dos estabelecimentos é obrigatório, assim como fazer as necessidades no WC. Não podes fazer fora do WC, é obrigatório. Neste restaurante tens mesmo que mijar e cagar no WC, não podes cagar na sala. Regras são regras. Regras são regras. Opa, cada estabelecimento tem a sua política. Sim, a sua política. E ele diz: deves fazer também as necessidades com a porta fechada. Todo o nosso restaurante está higienizado e agradeço que após a vossa utilização no WC não deixem as portas abertas. Ninguém dentro do restaurante terá o prazer de saber o que o senhor ou a senhora fez. As suas desculpas são completamente infundadas. Portanto, o que eu encontrei aqui foi: o gajo queixa-se que foi chamado a atenção e ele diz assim: opá, ainda por cima estávamos no Covid, na altura do Covid, pá, toda a gente tem que usar máscara, está tudo higienizado, tu não podes ir para a casa de banho e deixar a porta aberta e deixar o cheiro sair cá para fora. Tipo, há regras. Portanto, afinal, temos aqui um confronto. Quem é que tem razão? Foi o outro senhor que foi chamado a atenção indevidamente ou este dono do restaurante é que fez bem a chamar? É uma tensão. O que é que tu achas? Achas que o senhor parece uma pessoa rígida em relação ao protocolo do Covid e da higiene em geral? Opa, e eu, baseado nos comentários anteriores do restaurante, das respostas, tendo a achar que provavelmente não tem razão. Pá, eu vou apresentar só outra versão da história, não sou eu que e não vou uma dizer. terceira versão? Há outro episódio que se passou lá e que o senhor revela que nem sempre reage da mesma maneira. Pá, é uma crítica deixada em inglês que diz que foi um serviço simpático e as bebidas eram porreiras. Mas é para mim importante avaliar tudo o resto no restaurante. E diz que a meio da pandemia toda a gente se sentiu confortável durante a viagem, porque é um turista, menos neste restaurante, porque eles dizem que o proprietário não usava máscara e não queria saber do Covid. E ele disse também que não precisa, disse aos clientes que não precisava de usar máscara e que não era preciso isso da distância social. E nós ficamos chocados e muito chateados com a reação dele. E depois pergunta incrédula o que é que está a acontecer aqui, se ele for uma pessoa que os chamados, as pessoas que contaminavam, estás a ver? Sim. Os ice spreaders, que era assim que se chamavam, ele vai estar a contaminar toda a gente com esta... Não é? Não é muito consistente com esta negligência, não é? Sim, não é? Ao que o senhor responde: pá, peço imensa desculpa. Ok. Devido à minha extrema dificuldade em respirar, eu por vezes não ando de máscara.
Sendo que ele há bocado tinha dito que era Que era obrigatório o uso de máscara. obrigatório. Pá, podia-me ter alertado se que não se sentia confortável que eu tinha posto máscara. Pá, peço desculpa por isso. Se voltar, irei ter mais cuidado. Peço que me avise. Acredito que passe imenso sofrimento devido ao dióxido de carbono. Eu tenho um problema de saúde que me obriga a atender mal as pessoas. Epá, Eu- Mas reparem que ele mudou um bocado. Estás a Não, ver? Tipo, ele está a admitir culpa, pá, ainda é um bocado demasiado defensivo, mas está a admitir alguma culpa. Ah pá, e também admito que o seu estabelecimento tem muito dióxido de carbono. Tem- e bem na casa do banho. se calhar. É incrível, pá. Eu fiquei fascinado com todos estes. Há alguns que foram em escala sugeridos pelos nossos visualizadores. Também no TikTok, a Penny Lane e o Marmo82. Gostava de saber os seus nomes. Vamos especular que é a Joana e o Mário. Concordas? Pode ser. Pronto, eles disseram para ir ver o Solar Bragançano no TripAdvisor, que é em Bragança. Só que eu não fui ao TripAdvisor para manter alguma coerência, fui sempre às críticas do Google, porque acho que são mais amplas, porque nem toda a gente utiliza as aplicações, normalmente vão até ao Google. E então, neste primeiro segmento do Solar Bragançano, o primeiro comentário que eu vi foi uma senhora que respondeu: um lugar lindo e muito aconchegante. A decoração é como uma casa antiga com os seus salões e quartos. Música clássica muito agradável ao fundo. A comida era excelente, muito elaborada e de muito boa qualidade. E a atenção dos garçons era imbatível. Preço muito bom. Saímos muito felizes. Muito recomendável. Sem dúvida vamos voltar se estivermos na área. Epá, Só que dá uma estrela. é aquela velha história das pessoas que não percebem o sistema de estrelas. É isso, são pessoas que, ou até a internet em geral, o funcionamento da internet em geral, pá, deram uma estrela, mas fizeram um comentário muito bonito. positivo. Só que assim, tu como proprietário, leste este comentário e percebeste o erro. Foi Percebes? um erro, É um erro. Um erro honesto, sim. Ou que o proprietário do restaurante responde assim: não sabemos se a falta de sentido à sua avaliação é uma farsa ou uma piada. Ou seja, é uma pessoa que também não percebe o erro das pessoas na internet. É entropia. Isto chama-se entropia. Depois, até porque também estamos a falar de Bragança, alguma proximidade da Espanha, notas que também é um estabelecimento procurado por turistas. Há um turista que deixa só uma estrela, ao qual o proprietário responde: desculpe-me por lhe dizer, mas a pontuação de 1 foi dada pelo único neurónio que você tem na sua cabeça. Foi uma estrela. Uma estrela. Pá, impressionante. Também, neste mesmo estabelecimento, uma pessoa deixa uma estrela só, não comenta nada e o proprietário responde: esta avaliação é motivada não por ter estado no Solar Bragançano, onde não esteve, pois ninguém se lembra de si sentado a uma mesa, mas por não ter estado. Assim, e pelo que fez, olhe-se ao espelho, busque equilíbrio mental e comece 2019 com mais vergonha na cara do que está a terminar 2018. Parece falhar na compreensão de coisas básicas. Também se vai revoltar contra o Estado por não ter dado entrada num dos seus estabelecimentos de ensino superior por falta de média. Tudo o que a senhora fez foi pôs uma estrela e ele começou a dizer: és uma ressabiada. Teu pai não gosta de ti, tua mãe é uma badalhoca. A raiva. Há pessoas que estão tão mal resolvidas. Meu pá. Deus, isto é fantástico. Isto é fantástico. Depois, este é dos meus favoritos também. A Maria José Machado deixou um comentário que dizia: nem chegámos a entrar, não sei como é que é a comida, mas o comportamento deixa a desejar. Como era um grupo grande, sugeriram-nos que fôssemos almoçar ao shopping. A sério? E o que é que tu pensas que vai acontecer aqui? O gajo vai negar que tenha dito, tipo, claro que não disse para ir ao shopping, tipo, se calhar não tinha reserva, você está a exagerar. E agora eram 86 pessoas. E ele diz assim: pá, boa tarde, lembro perfeitamente da senhora e da breve conversa no cimo das escadas do restaurante com o resto do grupo parado nas escadas. Havia crianças, não de colo, mas em idade escolar e idosos. Percebes? Eu estou meio que percebo. Bem que percebes porque é que ele deu para trás. Era dia de ano novo e hora de almoço. Pá, é normal que estivesse cheio. Há muita gente que aproveita esse dia especial para ir com a família. Pediu uma mesa para 16 pessoas. Respondi que o restaurante estava completo e já havia algumas reservas. Pessoas que aqui tinham vindo e tiveram que ir embora e diziam que Bragança parecia uma cidade fantasma com cafés, bares e restaurantes fechados, sendo o Solar Bragança o único aberto nos arredores. E eu, conhecedor da situação e atendendo às crianças, aconselhei o shopping, onde eu próprio já fui algumas vezes e onde há 3 anos, a 4 de janeiro, almoçaram os príncipes das Astúrias, hoje reis de Espanha, e as filhas, hoje princesas. A sério! Infelizmente soube mais tarde que até esse estava fechado, o shopping. Um feliz ano com mais logística e menos azedume. O proprietário do estabelecimento, António Desidério. É pá, opa, não venham ao nosso estabelecimento, mas há ali o shopping onde O já shopping foi o deve rei de estar- Espanha. A altura era príncipe, agora é rei. Agora é rei. Aliás, As nem filhas sei são se não foi por ter comido lá que chegou a rei.
Mas que estava fechado, afinal. Eu próprio já fui ao shopping comer. Pá, Por acaso, numa resposta a uma review, ele faz uma review de outro estabelecimento. Mas, Fábio, agora eu queria que tu prestasse alguma atenção, porque eu acho que vais amar este. É um senhor, o Álvaro Silva, que comenta assim: não estou em tal local, mas sim no goalkeeper, em Bragança. E isto é uma coisa, eu sei exatamente o que é que se passou aqui. O que se passou aqui foi, tu às vezes estás em sítios e aparece a notificação do Google a dizer o que é que achaste? E aquilo é ao lado, o goalkeeper, eu fui verificar, é ao lado, e então aquilo deve ter, por geolocalização, sugerido o sítio errado. Ao qual o proprietário responde assim: Senhor Álvaro Silva, conheço há muitos anos e confesso que o tinha em consideração, assim como aos seus familiares. Mas ao fazer este comentário ao Solar Bragançano, nunca tendo sido Vossa Excelência cliente desta casa, que dizer? Que esse comentário é uma provocação e sabe-se que atrás de um provocador se esconde um cobarde. Pode-se estar morto. Pode estar morto por causa disto. Calma. O que tu não sabes é que este senhor fez um update. E diz assim, nota, como seria de prever, eu fui ao goalkeeper. Ele leu aquilo e foi lá confrontá-lo. Uma história em desenvolvimento, adoro. Que é um bar a 50 metros de lá para Bragançano. Disseram-me que esteve lá sentado, mas que entretanto saiu. Onde é que está o gajo que fez... incrível. Pera! Olha a seguir. Pessoa das suas relações disse-me algo que eu desconhecia, que o Álvaro anda com a cabeça estropiada, que há bastante tempo anda com uma depressão, que por tal facto está de baixa laboral e que nas conversas se nota que não diz coisas com nexo. É visível que o seu comentário teria devido a alguém que não estava bom do juízo, mas como já disse, eu não sabia. Perante tal, deixo nas mãos do seu médico e desejo-lhe um rápido regresso à normalidade. Isso é inacreditável. É fantástico. Mas olha, vamos entrar agora então nos dois grandes vencedores do campeonato da antipatia. Vamos a isso, Ricardo. O João Silva, no Instagram, deixou-nos a recomendação do Tony de Angeiras. O Tony de Angeiras é um restaurante de praia. Portanto, é um restaurante mesmo que está sobre a praia e no qual normalmente as pessoas vão lá comer para quê? Ou porque estão perto a fazer praia na zona de Angeiras, ou porque querem ver o mar, é uma vista espetacular, não é? Qualquer restaurante de mar tem essa vantagem. E eu comecei logo a perceber que este restaurante era especial, porque quando o primeiro comentário que apareceu foi o Paulo Barbosa, que deu 2 estrelas, não é uma, 2 estrelas, e diz assim, atendimento razoável, contudo os cabelos no marisco não ficam nada bem, um pouco caro. Mas atenta, 2 estrelas. Para ele, cabelos no marisco não é uma estrela, é 2 estrelas. Um bocado caro. Tinha cabelos no marisco. O cabelo percebe-se um bocado, mas não é ideal. Mas... um bocado volta à barriga o cabelo. O Afonso Tavares, outro cliente, deixou uma crítica que diz: bom dia, não poderia deixar o meu comentário a um dos mais fracos restaurantes do Norte. Éramos 4 pessoas, pedimos rodovalho e assim veio o esperado rodovalho. Mas lamentavelmente veio cru. Pedimos para passar mais um pouco. Veio igual. Não pedimos mais, funcionários péssimos. O patrão a dormir com os cobertores na parte exterior. Já tive em restaurantes assim. Parecia que estava de ressaca ou doente. Caro para o serviço que foi, não recomendo. Eu trouxe este porque me fez lembrar uma coisa que nos acontecia com alguma frequência. Que era, nós tínhamos um café perto da nossa casa, ficava mais ou menos a meio caminho entre as duas, que tinha inclusive a possibilidade de tu carregar os passos para os transportes públicos. Sim. E o que é que acontecia? Era uma família que tomava conta desse café. E nós às vezes íamos lá, carregar o passe, tomar café, buscar um gelado. E essa família fazia vida dentro do restaurante. É verdade. E eu lembro que uma vez entrei para carregar o andante, especificamente. E eles estavam a almoçar, estavam a jantar. E eu entrei e a mulher fez assim, vai lá tu. E o gajo bufou, Nós interrompemos o jantar de família deles para carregar o andante. Não tem culpa. Não tens culpa. Mas isso também faz lembrar quando nós chegámos a ir a um kebab que o gajo, percebemos que o gajo morava lá no restaurante, atrás do balcão. Pois foi. Tinha cobertor lá. É triste. Mas o gajo era mesmo fixe para nós. E era bom o kebab. Era bom. Queres ir lá depois? Podemos ir. Outro comentário, e aqui começámos a ver as respostas do Tony das Angeiros. A Isabel Santos comentou: péssimo serviço, a gerência só quer receber clientes que façam grandes despesas. Fui ao restaurante ao meio-dia tomar café em família. Eu aqui, se fui tomar café ao meio-dia, meio que até dou razão ao tipo. Foi a um restaurante tomar café, isso é... Okay. E diz assim: o meu filho pequeno queria uma sopa. Ainda era cedo para almoços e a esplanada estava completamente vazia. Ainda assim recusaram servir uma sopa a uma criança. Deplorável. E aqui é que tu vês a resposta do dono, que é brilhante, que é:
Como é que o serviço é péssimo se nós nem a servimos? Então eu não servi nada. Você pediu uma sopa e eu disse que não dava sopa. Como é que o serviço é péssimo? Eu não lhe dei a sopa. Não dei nada, vai dizer que a sopa foi má. Eu aqui tenho que dar razão, que o gajo é É um lógico, paradoxo. é Isso, é lógico, é é lógico. O Vítor Costa comenta: arrogância em pessoa, aconselho vivamente a quando passarem no local olharem para o outro lado. Restaurantes com estas pessoas a gerir deviam estar fechados. Já me tinham dito que era restaurante para os amigos. Intragável. E a comentar assim o Tony Dangeiras: intragável? Como é intragável se nem teve mesa para se sentar ao ordinário? Eu tenho 175 lugares no meu restaurante, mas só 190 para dar um serviço de excelência. E o escolho está vazio. Percebes? Estas microfilosofias e idiosincrasias do género. Tenho 200 lugares, mas só vai ser 90. 90, que é para dar excelência. É para dar excelência. Mas eu gosto muito disso, tipo, pá, recusas-te a prestar o serviço e depois dizes, como é que estás-te a queixar se eu nem serviço, nem tiveste serviço? É fantástico. É fantástico. Eles também são acusados várias vezes por ser mal criados e antipáticos. Há um comentário algo extenso deixado pela Patrícia Maria Ribeiro que diz que fala de um péssimo atendimento, que os empregados foram mesmo rudes, e ele comenta assim: má criação é vir para um espaço onde estavam pessoas a jantar e sentarem-se em mesas por limpar e não pedir aos empregados onde se podiam sentar. Uma das coisas que a Patrícia Maria Ribeiro refere no seu comentário é que eles vinham da praia e uma das pessoas estava em biquíni. E acho que o tipo chamou a atenção de gente, tipo, não pode estar aqui de biquíni. E ele reforça isso no comentário, porque diz assim: e mais vir de biquíni, onde está a jantar, isto não é uma casa de strip. É um restaurante de praia. É um restaurante de praia. É um restaurante de praia. O Javier Garcia, também lá está, turista, diz que a experiência foi muito negativa. Pedimos uma salada, sardinha, arroz com lagosta, para experimentar alguns pratos portugueses, não é? E depois... tivemos à espera 1 hora e 10 minutos, levantámos-nos da mesa e pedimos o livro de reclamações. Só aí é que nos trouxeram as saladas e as sardinhas e o arroz não tinha sido encomendado por avaria da máquina. Portanto, um desastre total. Eles fizeram um pedido, demorou 1 hora e tal. Quando eles se levantaram para fazer queixa, eles trouxeram o pedido e disseram que tinham registado mal o pedido. Um desastre, não é? Ou que ele comenta assim: esperaste 1 hora, não foi 1 hora e 10, como disseste. Eu vou ao teu país e não reclamo. E o que vem para a mesa é fraco. E vejo tu aqui ao Tony chatear quem trabalha depois de pedir o livro de reclamações que usavas vir para o Google. Mais um turista que tem a mania que é mais que o local. E faz-lhe pizzas. Isso eu acho fantástico. É o primeiro estabelecimento que eu vejo a fazer pizzas ao seu cliente. Ele, numa review, faz pizzas ao cliente. Eu acho isso fascinante. É incrível. Acho fascinante. Mas chegamos agora ao topo. Não sei como é que um dia, se nós voltamos a pé isto, vamos superar. Foram várias as pessoas que nos sugeriram os escapes escorpião, que é uma oficina, abandonamos agora o restaurante, é uma oficina de escapes que funciona na zona industrial da Varziela, em Vila do Conde. Okay. Uma das pessoas a qual me motivou a ir visitar foi o nosso amigo comum João Duarte, uma pessoa que também que estudou contigo no secundário e que é de Balbon. Portanto, confere. Um abraço para ti, João Duarte. Vamos então ver o escape escorpião. Mas eu fiz uma abordagem diferente ao escape escorpião, porque eu vi que tinha 176 reviews e a média era 3.0. Cumpre, não é? Cumpre. Mas no Google Maps 3.0 é sinal que não tem é muitas bom. negativas. Não é bom. E então eu fiz uma coisa, que é, em vez de ver as negativas, fui mesmo ao contrário. Comecei a ver pelas positivas. Ok. E ele, mesmo nas positivas, pareceu-me... Estava ali a semente de alguma coisa. A primeira crítica que eu vi foi de um senhor chamado Lobo, que diz assim: o atendimento presencial é 5 estrelas. O trabalho realizado na minha Honda, pronto, é o modelo da Honda, CB 650R, ainda foi melhor, sem palavras mesmo. Ao que ele responde: obrigado, a crítica dos clientes são sempre importantes para mim. Vamos ver. Eu pensei, isto é um excelente início, não sei porque é que a malta me estava a sugerir para ir ver os escapes de escorpião. E a seguir vi outra review de 5 estrelas. Confirmação da marcação efetuada através da SMS com o dia, a hora e o valor aproximado do serviço prestado. Deparei-me com uma pessoa bastante acessível, muito profissional e com um brio no que faz. E eu pensei, isto é bom. Só que aqui a resposta já comecei a indiciar algum problema. Diz assim: obrigado, vão dizer que é mentira. Emoji a rir. Porquê é que vão dizer que é mentira? Porquê é que vão dizer que é mentira? Até que cheguei às críticas de 4 estrelas. Luís André Santos pôs 4 estrelas. Ótimo. É ótimo. E ele comentou: faltou uma estrela.
Está aqui qualquer coisa. Ok. Jorge Silva, 4 estrelas. É quase 5 estrelas. Epá, é um teenager que está a gerir... Cheira-me a passivo-agressividade. Chegámos então a uma review de 3 estrelas. E ele, ou seja, só 3 estrelas, nem tem nenhum comentário. Ele, tá bem, nem sei se fiz ou se não fiz. Estranho. Então, Fábio, estamos a meio da viagem, não é? Estamos nas 3 estrelas. Estás a sentir que vamos entrar, se calhar, num... Né? Vamos a isso, pá. 2 estrelas do António Rica. Sei da experiência do escorpião, mas quanto à educação e vontade de servir o cliente, deixa a desejar, não é? E ele diz assim, cada um leva o que veio buscar. Fico eu admirado por ter colocado 2 estrelas. Deve ter-se enganado. Existia uma estrela apenas para dar. Portanto, há um gajo que lhe dá 2 estrelas assim, mas para aqui dar 2 estrelas, estás assim tão descontente, porque é que não dás só uma? Epá, que estranho. Parece-me contraproducente. Que estranho. Depois, Fábio, segue-se uma enxurrada. Pessoas deixam uma estrela sem qualquer tipo de comentário. O David Sousa deixou uma estrela e diz assim, não sabe escrever. Daniela Ribeiro deixou uma estrela e ele, outra burra. Foda-se. Silvio Santos, uma estrela e diz assim, péssimo atendimento ao público, arrogância por demais. Ao que ele responde, mais arroz. E o arroz, ele utiliza sempre que alguém diz muito mal. É como quem diz, outro gajo a dizer mal, outro gajo a dizer mal, outro gajo a dizer Em vez de mal. fazer uma introspeção de porque é que as pessoas estão a desancar. E depois para as mulheres é especialmente horrível, porque a Sofia Macedo também dá uma estrela e diz assim, mais uma frustrada. Epá. Horrível. Márcia Novo diz, super mal-humorado, fala mal para os clientes. Há de ter muitos assim. Ao que ele responde, estou sempre cheio de trabalho, não preciso de aturar tringos ou trengas. Venho aqui queixar-se de um trabalho realizado recentemente em outro lado e ainda está à espera de carinho. Horrível. Mas aí ele tem alguma razão. José Carlos Silva, não tem perfil para ter uma oficina, enfim, muito pouco profissional. E ele responde, outro. É assim, ele próprio adereça Ele ao está a facto tomar o lado das pessoas que o criticam, é incrível. Mas depois aquilo fica, em algumas críticas em específico, fica muito duro. O Tão Barbosa diz que o dono / funcionário é arrogante e não cumpre os orçamentos. Faz o serviço e no final cobrou mais do que o combinado. Isto é uma acusação muito grave, principalmente aos mecânicos, não é? Sim. Ou que ele diz assim, então não sabes se é dono ou funcionário? Fiz o serviço, já tiveste sorte. Cobrei mais que o combinado. Estou admirado, vou ficar rico à custa de burros como tu. Duvido sequer que cá tenhas posto os pés alguma vez, seu nabo. Que é ganda raiva. Adoro este gajo. O Tiago Pereira fala de um problema que também é crónico nos comentários que eu encontrei, que é as pessoas ligam a pedir um orçamento e ele é muito arrogante. E o Tiago Pereira diz assim, perguntei o orçamento para uma linha de escape por já ter uma vez pedido um orçamento e foi-me respondido, outra vez? Em outubro do ano passado solicitou orçamento e nada mais disse, ao qual respondi, um pedido de orçamento não tem a ver com compromisso, mas tudo bem. A resposta deste senhor foi, claro que está tudo bem, acha que não tenho mais que fazer que andar a dar orçamentos, boa viagem. E bloqueou-me no Facebook a seguir. Agora eu pergunto, gostava muito de dar o orçamento? Ainda por cima eram carros diferentes. Estava mesmo com vontade de fazer o escape aí, mas pelos vistos, quem tanto o critica pela negativa parece ter razão. Nunca pensei que alguém pudesse ter tanta falta de noção e empatia com um cliente. Tudo de bom e continuação de bons trabalhos. Ao qual ele responde, tal e qual. Ele não nega que isto se passou, foi tal e qual o que eu disse. Não quer nada, não anda a fazer perder tempo, que eu tenho bem mais que fazer. Andor! No fundo o que ele está a dizer é, eu confirmo a história e acho que agi bem. Mas ele faz sempre isso. Olha, o Miguel Ferreira diz assim, não é cumpridor das suas promessas na entrega dos serviços, não respeita a ordem de chegada dos clientes e quando é chamada a atenção é pouco humilde. Portanto, críticas bastante diretas. E ele, tenho pena, mas tenho pena a rir-se. Tipo, ironia. Ou ele está cheio de guito e não precisa de nada. E ele tem uma filosofia que eu acho que fica bastante expressa neste comentário. Que um tipo diz assim, muita falta de respeito para com o cliente. E ele diz assim, para alguns ainda devia ter mais. Conversa em dia. Ricardo, eu era hoje a preparar o Comércio em Dia. Pois eras. O meu cão comeu. O meu cão comeu a rúbrica. E agora? Tem aqui outra coisa, se quiseres posso mostrar. Tu gostas de filmes de terror? Não é a minha, não é a minha praia. Tipo, já vi alguns, mas não é o meu tipo de... Não estou a falar de praia, estou a falar de filmes de terror. Desculpa.
Não, mas não é a minha cena. Ok, opá, ainda bem, porque os filmes de terror são muito assustadores, mas o que verdadeiramente assusta os portugueses são os preços das habitações, Ricardo. Isso é verdade. Eu que o digo. Por isso eu inventei um jogo que consiste em mostrar 2 fotos. Uma é de um dos 20 locais mais assombrados de Portugal e outra é de fotos que eu encontrei no Idealista. E tu vais tentar dizer qual é que é assombrada, qual é que é uma foto idealista. Ok, ou seja, eu tenho que adivinhar qual é a casa que está para alugar ou a casa que está assombrada, não é? Exatamente, num jogo que eu chamei Listado ou Assombrado. Vamos a isso? Bora. Ora bem, tu estás-me a dizer que uma destas está assombrada, a outra está À venda. à venda. Não são muito diferentes. Deixa-me só fazer aqui um reparo. O que acontece? As casas que eu encontrava na net tinham todas marca d'água da imobiliária. Por isso eu tive que adicionar nas fotos assombradas a marca d'água, Muito bom. Muito bom. que é para te induzir em erro. Opa, eu vou dizer que a que está assombrada é a da esquerda, que tem os tijolos na parede. E porquê que eu digo isso? Precisamente por ter os tijolos na parede, não, desculpe, na janela. Que é, pá, devem ter ido para lá malta fazer... Porque há malta que se atrai para isso, para essas coisas do isso é assombrado. verdade, isso é E então verdade. vamos tapar isto, que não queremos aqui ninguém nas ruínas. E acho que aquela à direita está, com a marca de água de lista, está para vender ou alugar. Ou seja, esquerda assombrada, direita Listada. listada. Pois é, Ricardo, o imóvel da esquerda não tem armários embutidos. A única coisa embutida neste imóvel é Satanás ele próprio. Ricardo, acertaste. Yes! Esta casa, que é a Casa Amarela em Ovar, encontra-se ligada a várias histórias sinistras e estranhas. A primeira diz que aqui vivia um pai e uma filha. Ao descobrir que a filha namorava às escondidas, atirou-a e ao namorado para um poço. Jesus. Enforcando-se de seguida. A segunda história diz-nos que a casa foi habitada por um empresário que perdeu tudo. Isso é um bocado normal. Mas Isso é normalíssimo. segundo contam, quem compra a casa nunca mora lá há muito tempo graças a todos os fenómenos paranormais. Também dizer que a casa esteve para ser demolida, mas que entretanto as máquinas se aproximaram, se desligaram misteriosamente. Nada disto, isto é tudo Portugal. Tipo, o empresário que levou à ruína, as máquinas avariaram a demolir a casa, ou está assombrada, ou é Portugal. Mas para mim é assustador, porque eu a acreditar que ela é assombrada pelo empresário que perdeu tudo, imagina o que é teres um fantasma a pedir-te dinheiro. Deve ser dos fantasmas mais chatos para ter em casa. Olha, eu juro que não queres ser fiador do negócio. Não queres ser fiador do meu negócio. dinheiro que eu sei. Eu vi-te no outro dia a levantar, vi o talão do depósito que eu vi. Mas a casa da direita podes comprar, é uma moradia independente à venda na rua Além da Ponte 19 por 19.500 euros, que é um bom preço. Onde é que é a Rua Além da Ponte? Eu faço a mínima ideia. Ok, ao menos isso. Vou comprar então. Vais comprar? Vou comprar. É, porque é grande. Pá, Quer dizer, uma por moradia acaso, por 20 mil euros, claro, precisa de umas obras, mas isso... 78 metros não parece nem faz. Outro. Fica para outra vez. Ok, vamos a isso. Novamente, uma casa à esquerda e uma casa à direita. Aquilo à esquerda é uma casa, parece um castelo. É mais de uma ruína, mas sim. Parece um castelo. Mas depois mas é uma obra que ficou por construir. E à direita... isto da direita parece mesmo uma casa daqueles filmes de... É apenas estar sol neste dia, porque se tivesse Não é tão assustador, a não. trovejar, eu diria a certeza que era a da direita. Opa, eu vou dizer assim, a da esquerda é listada porque é uma daquelas obras em que o empreiteiro fugiu a meio e agora tu podes comprar porque já tem o projeto aprovado e não sei o quê. E a da direita é uma casa assombrada. Olha, Ricardo, desta vez enganaste-te. Do lado esquerda é o Lagrinhos em Gouveia. Em Lagrinhos encontra-se a chamada... Lagarinhos, desculpa, eu não sei ler. Em Lagarinhos encontra-se a chamada Casa do Medo, estrutura inacabada que supostamente nenhum proprietário conseguiu terminar. O dono original, um agricultor, pediu aos seus filhos no leito da sua morte que acabassem as obras. É engraçado que até o terror está embebido de Portugalidade. Eu não tinha noção de que este terror era... Este é terror português. O terror português é isto. Terror português. Ou seja, que ele acabassem as obras e não vendessem a casa. Ele estava no leito da morte e disse aos filhos, não vendei a casa, acabem as obras. Acabem as obras e o velho morreu e eles imediatamente venderam a casa. E agora ela é assombrada pelo pai. Opa, isto é grande plot de um filme de terror português. Foi incrível, bem quero fazer isto. Eu tenho a certeza que ainda vamos encontrar uma com alguém que tem a ver com raspadinhas ou caraças. A lenda das raspadinhas. E a outra é uma moradia em Aves Santo Terço, independente também. As moradias são muito independentes, são como as mulheres modernas e bem. Por 120 mil euros. Pronto, pá. Fica Fantástico. É uma opção. Fantástico. Próxima. Vamos a isso.
O que é que tu achas? Aquela ali da esquerda parece quase uma fábrica. Tem aqueles portões, né? Aquelas fábricas antigas. Há muitas fábricas abandonadas aqui nas imediações do Porto. É verdade. Gondomar basicamente era um sítio que todo ele está meio abandonado, meio assombrado, não é? Portanto, sei bem. Ali à direita parece um sítio onde se faria hoje em dia um clube de paintball. Exato. Que é uma coisa que também acontece com sítios que supostamente estão assombrados, é fazer coisas de paintball. Opa, eu vou dizer precisamente por causa disso. Eu acho que o da direita, por parecer um desses sítios de paintball, está assombrado, até porque tem plantas e vasos nas janelas, o que quer dizer que vai lá alguém com frequência. Realmente, olha, não tinha reparado. Provavelmente fazer bruxedo. E à esquerda, é uma fábrica ou pronto, um daqueles solares senhoriais que foi abandonado. O que é que leva alguém a meter vasos num sítio inabitado que é uma ruína? Isto é espetacular. Mas, Ricardo, tinhas razão. Há um demónio na casa da direita, mas é o demónio da especulação imobiliária, Ricardo. Esta é uma moradia independente à venda em Teixoso por 80 mil euros e a casa da esquerda é a casa do diabo Felgueiras. A casa, agora em ruínas, foi em tempos habitada por 2 agricultores. Os agricultores assombram muito. Assombram mesmo muito. Que por lá viverem situações... Nunca é um contabilista, não é? Nunca é um contabilista que assombra. Assombrada por um técnico oficial de conta. Submete o IRS. Tu não anexaste o anexo B. Deixa. Estou a dar em maluco. Mas comenta lá, continua lá, desculpa lá. Habitado por 2 agricultores, por lá viver em situações inexplicáveis, especialmente num quarto da casa. Os bordados que a mulher deixava bem dobrados e passados fogo. Eram encontrados no dia a seguir remexidos e cobertos de urina. Era um gato. Ouvindo-se também móveis a arrastarem-se sozinhos e vendo-se objetos a voar, o que levou o casal a abandonar a casa. Existem também relatos da GNR sobre... A GNR é que faz estes relatos sobre ruídos inexplicáveis e de um homem misterioso na varanda da casa. É um drogado! Dá a ver aqui qualquer coisa esquisita. Vamos trazer a GNR. Não me meto nada disso. Estou cheio de medo. Está tão errado isto. É bem espetacular. Fogo. Tipo, mas era o marido que era maluco, remexia os panos e mijava. É um gato. Ou então está mesmo assombrada, não sei. Vamos a isso. Agora, próximo. Jesus, as duas são assombradas. É a minha convicção. Meu Deus. Opa, eu desculpa lá, mas eu tenho que ir. A da esquerda está assombrada e a da direita está à venda. Opa, a da direita parece-me aquela casa abandonada, que para alguém comprar o terreno e deitar a casa abaixo e fazer uma casa nova. Ali à esquerda, toda aquela escuridão, um objeto misterioso pousado ali. Parece uma boneca. É assustador. Da esquerda está... Mas uma coisa que está aqui oculta, que na minha investigação é que este imóvel da esquerda tem pavimento aquecido. Mas é aquecido pelo inferno, Ricardo. Porque confere. Não. Enganaste outra vez. Ricardo, alguém está a tentar vender uma casa e posta esta foto no Idealista, que parece tirada de um filme de terror. Isto parece mesmo uma montagem de um filme de terror. Parece um frame de um filme de terror. Parece um frame que tem aqui a marca d'água do Idealista, que não fui eu que pus esta, porque é mesmo do Idealista. E da direita é a Quinta da Juncosa em Penafiel. A Quinta foi palco de um hediondo do crime, sendo assombrada agora pelas almas de quem lá sofreu. O Barão das Lajes, dono da propriedade, pensava que a sua mulher o tinha traído, por isso assassinou-a. Quando deu conta do que fez, matou os seus próprios filhos e suicidou-se de seguida. Que cenário de cor. Tu estás a dar material à CMTV, que é uma coisa doida. Que cenário de cor. É muito hardcore isto. Mas isso também é muito plot clássico de filme de terror. Tipo, um homicídio hediondo por causa de uma traição. Isto também é muito português. Infelizmente é muito português. É muito português, exatamente. Pronto, vamos. Esta julgo que é a última, vamos a isso. Eu vou dizer que a da direita é a que está assombrada muito por causa do plano contrapicado, que é assim que aparece nos desenhos animados quando é que está tipo uma casa numa encostazinha e é assustador. A da esquerda, lá está, parece-me tipo um solar ou um palácio meio que ao abandono e agora custa muito dinheiro e provavelmente vem de uma daquelas famílias que foi importante e deixou de ser, deve ser fora das grandes cidades
E agora, tipo, os descendentes estão todos a ser ricos nas grandes cidades e estão-se a cagar para isto. É minha. Portanto, isto é tudo humano. Tu pareces o gajo das reviews que infere uma série de coisas. Estou a fazer storytelling com o que tu me das, mas acho que a da esquerda está listada e a da direita será assombrada. Olha, mas ficaste a saber que tu, se visitasse a casa da esquerda, ficarias possuído, mas era por uma vontade muito grande de investir neste imóvel, que é uma quinta em Juvim, não é? Gondomar! É Gondomar. É Gondomar. Props para Gondomar. Gondomar. E, claro, que tinhas que investir 3,4 milhões. Cheio, quem é que paga 3 milhões e meio para viver em Gondomar? Do lado direito tens o Palácio das Valenças, em Sintra. Sintra é um local muito ligado ao sobrenatural, eu não sabia. Não fazia a mínima ideia. Contando com algumas casas assombradas que ainda deambulam pelo nosso mundo. Um destes é o Palácio das Valenças, onde se diz que é uma criada de seu nome Palmira se suicidou devido ao amor que sentia pelo... Isto é uma novela. Isto é novela, meu. Palmira. Imagina, como é que se chama o fantasma assustador? É Palmira. É a Dona Palmira. A Mira. Tipo, imagina o que é. Levas amigos teus a casa, moras no palácio e dizes, o que é isto? É a Dona Palmira. É Mira. É Mira. É Mirinha. 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 Parece até um fantasma que te chega a salsa. Mirinha, não Isto tem tá um pezinho de sujo. salsa. Que queres jantar, patrão? Não, afinal temos mais uma. Ok, vamos a isso. Eu conheço a da esquerda. Já lá tiveste? Não, conheço, é no Porto. Sim, é no Porto, é verdade. A da direita não conheço. Mas é assim, Fábio, se cá viste ter apagado da direita a senhora o anúncio da imobiliária que está ali, da direita. Da direita? Está numa varanda ali tem e aqui também? Quer dizer que a Casa Assombrada está para alugar ou para vender. Estão as duas listadas. São as duas listadas. E pelo menos mas só uma é que é assombrada. Quer dizer, não sei se a outra também não é. Eu vou dizer que é a da esquerda que está assombrada, porque a da direita está sobretudo com umidade. E qual é a pior assombração, Ricardo? É verdade. Eu já fui assombrado várias vezes pela umidade e digo que não é fixe. Às vezes preferia Satanás ou o Belzebur, que é tudo a mesma coisa. Que caruncho. Do que caruncho, acredita. Mas, vou dizer que é a da direita, porque a direita parece-me só, tipo, numa zona rural, uma casa abandonada. A da esquerda, aquela erva a consumir a casa, o que quer dizer que ninguém vai lá há imenso tempo e que provavelmente as pessoas já responderem à crença de que não existe ali, ou melhor, de que existe ali uma maldição qualquer, a fugir disso, não é? Portanto, vou dizer que é assim. Que mas da então esquerda. fica sabendo que se esta casa da esquerda pode ser muito bem a tua casa de sonho, se o teu sonho for ouvir berros de noite. A casa do relógio, na Foz, também chamada de Casa Manuelina, está datada em 1907, foi construída como casa de férias do capitão de artilharia Artur Jorge Guimarães e sua família. Após a morte do capitão, a viúva deixou a casa aos seus filhos, mas o espaço acabou por ser ilegalmente ocupado por um sapateiro. Isto é tão Portugal. Durante os anos 70, que danificou e negligenciou a propriedade. Só uma coisa. Nos anos 70, um sapateiro foi para lá com a casa estava abandonada e deu cabo da casa. Isso não é uma assombração. Isso não é. É uma ocupação. E tirar o inquilino que não paga a renda de lá, isso é que deve ser uma assombração. Eu não percebo. Achas que fez a lista, tipo, isto está legalmente ocupado, é pior que a assombrado. Foi um Beto que fez isto. Imagina, olha, tem lá... Até me dá... Olha, estou com pele de galinha, estou a dar arrepios só de pensar nisto. As atualizações de renda são ainda por regime antigo. Meu Deus. Mas olha, eu apanhei um susto, cheguei lá e comecei a ouvir um sapateiro a pôr uns tacões novos. Isto é, meu Deus do céu. Sabes se os barulhos são relacionados com sapateiro? Pá, 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 pá. Isso foi aquele cheiro da graxa. Da graxa, exatamente. Epá, Eu também ajeito chaves. Também ajeito chaves. Dou jeito em malas de couro. Isto não tem conserto. Mas são os fantasmas mais portugueses da história. A Dona Palmira, um sapateiro. É engraçado, tipo, deixas a casa aos filhos, dizes para não a vender, eles vendem e tu vais assombrá-lo. Há aqui um plot que é clássico, que é ele deixou aos filhos, os filhos não quiseram saber. São histórias inventadas para os pais para meterem medo aos filhos. Se vendes a casa, eu vou-te assombrar. Isto foi uns filhos que meteram o pai no lar e depois, olha, o lar ficou assombrado. Olha, e da direita, é uma moradia independente à venda em Fiães. Não quero ir para Fiães. Não vou dar 1 milhão de euros para viver para Fiães. Mas 985 euros. Muito específico. Muito específico.
Pronto, Ricardo, foi o fim da lista. O que é que tu achaste? Enganei-te em alguns. Enganaste-me em alguns, pá, gostei muito. A meio da crise da habitação em Portugal, se calhar não era má ideia começar a alugar alguns desses espaços assombrados. Por que não, né? Porque eu preferi viver num espaço assombrado por fenómenos paranormais do que pagar as rendas que se tem que pagar hoje em dia, não é? É uma sessão que tens que fazer, não é? Epá, Uma cedência. eu acho é que se calhar o que nós verificamos e pouco se fala na habitação é que talvez tenha havido um pacto literalmente com o diabo entre os senhorios proprietários e o próprio submundo, estás a ver? Que disse assim, opá, nós estamos aqui, nós não somos concorrência, nós, pá, o que temos que fazer é, opá, pôr no mercado várias casas que tanto podem ser de assombração como de habitação, opá, mas pomos as rendas muito caras e arreliamos as pessoas, fazemos a vida das pessoas um inferno, lá está. Achas que daqui a uns anos pode haver alojamento local assombrado? E Já existe. Há uma coisa que a malta procura em alguns sítios, é ficar em casas assombradas, que é tipo, meio que é um turismo... Como um thrill, não é? É, exatamente, como um turismo... Hipster, exato. Mas eu preferia, sabes o que era mesmo fixe? Então. Era que existisse o contrário. Tu um dia trouxeste tipo casas mesmo, olha, Ricardo, trouxe de casas mesmo que não são assombradas, ao contrário de assombradas deve ser bem cuidadas, casas estimadas e casas listadas e a bom preço. Ok, isso é mais difícil encontrar de casas assombradas. Já quando tivemos o patrocínio do meio imobiliário. Do meio imobiliário, sim. Pronto, Ricardo, obrigado. Nada, ora é essa, obrigado eu. Até à próxima, tchau, um abraço.